Pois é, o VAR já é um problema, e os caras querem torná-lo um problema ainda maior, né? Porque estão discutindo o que não é para discutir. Eu acho impressionante que tem muita gente, até jornalistas, caindo nessa conversa aí do ilustre senador, né? Como se fosse um absurdo. O que o CNM disse é que o árbitro de vídeo não tem a obrigação de mostrar todas as imagens, porque ele faz parte da equipe, ele não está ali para enganar o árbitro de campo. Parte da premissa de que ele está ali para ajudar. Então ele seleciona as imagens elucidativas que ajudam a chegar a uma conclusão e as encaminha para o árbitro de campo. E no protocolo ainda fica claro que se o árbitro de campo quiser ver mais imagens que não foram a ele apresentadas, ele pode requisitá-las e elas serão mostradas. Isso significaria o quê? Mais tempo perdido ali à beira do campo olhando para o monitorzinho, né? Ou seja, mais encheção de saco, mais demora, e isso é justamente aquilo contra o qual todos estão lutando, todos que querem o bem do futebol, inclusive os ingleses chegaram aí à manutenção do VAR, né? Votaram a 19 a favor e um contra a continuação do VAR na Premier League, mas várias medidas e recomendações no sentido de tornar esse processo mais ágil, mais rápido, para não atrapalhar o espetáculo, não aborrecer o torcedor, não tornar enfadonha a transmissão do jogo na TV, no streaming, onde for. Então, é um total desconhecimento ou tentativa lá de criar uma celeuma onde não tem. O que o CNM falou foi. O CNM pode ser criticado por várias coisas aí. Pelos erros dos árbitros, por por passar, às vezes, pano em cima de erro de árbitro, minimizar. Não, ele não errou, acertou e tal. Aqueles videozinhos que tinha no ano passado, que era uma coisa constrangedora. Mas ele tá certo, pô. Essa é a recomendação. Ah, mas ele pode induzir. Sim, o árbitro. E outra coisa, quando o árbitro de vídeo tenta convencer o de campo de algo que ele acredita, que foi pênalti, que não foi, algo parecido, ele não está errado no sentido da sua função. Ele está ali para isso, para mostrar o que deve ser feito. O problema é que eles são. Aí uma outra questão. Aqui no Brasil, eles são intervencionistas e fazem uma tentativa de convencimento feroz. E não apenas Exato. apresentar um outro caminho. Olha, tem essa visão aqui. Eu acho que parece que houve um pênalti. Dá uma olhada. Não, eles fazem um convencimento. Nos áudios isso fica bem claro. Esse é um outro problema. Mas a função dele é essa: selecionar as imagens que fazem sentido, que ajudam a esclarecer o lance, repassá-las ao árbitro de campo, que vai examiná-las e tomar a decisão. Se porventura ele quiser ver. Tem outra imagem? Eu quero ver todas. Deixa o pessoal reclamar. Problema do árbitro de campo. Ele pede, o cara vai mostrar. Ponto. É isso. Agora, se porventura alguém tiver um indício de que o árbitro de vídeo tenta induzir o árbitro de campo a um erro, por exemplo, como uma tentativa de manipulação de um resultado, aí sim estaríamos diante de um escândalo, né? Caso isso se comprovasse. Mas ali é o trabalho do cara, que precisa ser aprimorado, para que eles não sejam tão intervencionistas. Mas a função dele é essa. Ele tem 8 imagens. Tem 3 que mostram que o jogador conduziu a bola com a mão, por exemplo. E 5 que não mostram nada. O ângulo é ruim, tem um cara na frente, a imagem é distante e tal. Ele pega essas 3 e fala, olha, selecionamos 3 imagens aqui que mostram um toque de mão na bola. Me pareceu penalidade máxima, você pode verificar por gentileza? Ele vai lá, olha e tira a conclusão dele e acabou. O problema é quando ele fica naquele convencimento que a gente ouve nos áudios do VAR, né? Olha, não sei o quê, foi pênalti, né? Enchendo o saco, aquela porrada de gente falando ao mesmo tempo, o inferno, né? Esse é o problema. Mas discutir o protocolo do VAR naquele espaço é um negócio patético. E eu me impressiono que muita gente, inclusive alguns colegas, estejam achando que é culpa da CBF, do CNM. Não, nem é a CBF que faz esse protocolo, gente. Vão bater na CBF, não falta motivo para criticar a CBF, mas aí não é o caso. Pelo amor de Deus, né? Estão queimando cartucho à toa, né? E embarcando na onda de um político que está tentando, sei lá, alguma notoriedade, ou então porque não conhece nada, ou porque deve ser botafoguense, sei lá o que é, já não sei mais nada, né? Aliás, um show de horrores nessa história toda do John Textor, essa coisa toda. Aliás, nisso tudo eu achei muito boa foi a resposta que o São Paulo deu ao Botafogo, ao Textor, mais exatamente, né? Estou até procurando aqui, tem um trecho aqui muito bom no final, quando o São Paulo tá aqui, ó. Por fim, o São Paulo Futebol Clube espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Achei muito bom esse ponto aí da nota do São Paulo diante de toda essa pataquada, toda essa conversa fiada, essa história toda.
Pois é, né? Respingou para todo lado, né? Inclusive para o São Paulo também naquele jogo do 5-0. E aí o Textor lá, a inteligência artificial dele indicou ali que tinha jogadores que não fizeram os movimentos corretos, Arnaldo. Então tem essa frente aberta aí, e tem a outra, óbvia, do Palmeiras. E eu queria falar com você também sobre o que isso esquenta o jogo lá da frente, esse confronto Leila e Textor, e mais o que o Textor falou aí também do jogo São Paulo e Palmeiras. Até a matéria do nosso Igor Siqueira aqui do UOL, né? Que ele teve acesso ao relatório da empresa, do Textor, sobre o 5-0. E aí acho que é mais surreal ainda, né? Acho que talvez seja a coisa mais surreal dessa situação toda, que é a descrição gol a gol do Palmeiras pelo computador e pela inteligência artificial denunciando ou apontando atitudes suspeitas dos jogadores do São Paulo em cada lance. Até frango de pênalti teve isso aí, né? Rafael, como é que é? Atitude deficiente do goleiro do São Paulo a tomar um gol de pênalti. E aí, né? Acho que aí, essa matéria do Igor e esse relatório sobre o jogo, eles moralizam completamente as denúncias do Textor. É pior do que o Palmeiras e Botafogo. O que o Textor faz, né? É misturar todas as coisas num momento em que se discute regulamentação de casas de apostas, que tem denúncias em relação a jogadores, em relação às apostas, como é o caso do Paquetá lá na seleção brasileira, com erros de arbitragem e VAR funcionando de forma ruim, e ele coloca tudo na mesma panela e acha que assim pode comprovar manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro ou no futebol brasileiro. De fato, é um fanfarrão, e eu acho que, como o Juca falou, a CPI é uma palhaçada. O Textor é um fanfarrão. E talvez ele, aproveitando o cenário circense do futebol brasileiro e da política brasileira, ele joga no ventilador com talvez a certeza, a convicção que não seja punido, né? A nota do São Paulo é boa, Mauro, mas eu acho que ela tem que ir além. E ontem conversamos com um dos dirigentes do São Paulo, e o São Paulo oferece o corpo jurídico para que os jogadores Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista, Gabriel Neves e Michel Araújo, citados nessa palhaçada, acionem também pessoalmente o John Textor. Porque os nomes dos caras foram colocados numa situação como se eles tivessem entregado uma partida de futebol por um O computador. Trace também deveria fazê-lo, né, Arnaldo? Aí Embora o Trace, exatamente. Isso. não O tenhamos Trace, nenhuma simpatia pelo Trace no VAR, ele tem nenhuma. que acionar, né? Isso porque está sendo Perfeito. O chamado de Trace é do. desonesto. Isso, Exato, o Trace é o VAR do Palmeiras e Botafogo. Então, eu acho que se isso. for além dos clubes, porque tá muito cômodo pro Textor, né? Tá muito cômodo essa situação. E aí tem, sim, Tirone, o embate entre Palmeiras e Botafogo, entre Leila e Textor. Teve o depoimento da Leila, e a Leila, ela não costuma, digamos, tirar o pé de uma dividida, então ela vai. Eu até imaginei que, pós-sorteio Botafogo e Palmeiras, depoimento da Leila, ela fosse de alguma forma, se não ensaiar uma trégua, mas baixar o tom, e ela não baixou, ela foi para o confronto. E daqui a 45 dias, 50 dias, nós vamos ter o Palmeiras e Botafogo dentro e fora de campo, nessa disputa. Já está na justiça essa situação toda. E acho, no final das contas, já a chave, agora tenho a convicção de que essa parafernália do Textor, ela não beneficia o Botafogo, pelo contrário, ela prejudica o Botafogo. O Botafogo que já tinha, digamos, no campo se recuperado do trauma do ano passado, da derrocada, da amarelada no Brasileiro, fazendo uma boa Libertadores, uma boa largada de Brasileiro, indo para o mata-mata com o Palmeiras, todo mundo querendo fugir do confronto com o Botafogo. Quando você volta 15 casas todas as vezes que o Textor solta uma abobrinha no ar, você prejudica o próprio clube, né? Então, eu acho que essa é a situação. Só para encerrar aqui essa participação primeira, essa questão do VAR, dos senadores, tem muita gente que não. Eu que não aguento, não suporto o VAR, né? O VAR brasileiro, então, toda vez que tem alguma cena do VAR com os áudios, tal, com as intervenções, é aquilo que eu falo. Eu falei ontem, no Band Esportes, antes do cinema, eu falei assim: o VAR manipula as imagens.
Aí ficaram me olhando. Sim, o VAR manipula as imagens. Sim. No Brasil, manipular não quer dizer você sacanear. O árbitro de vídeo, se ele tem uma opinião, ele vai selecionar a imagem para convencer o árbitro de campo que a opinião dele é a que está certa. Isso é uma destruição do jogo. Não é para manipular o resultado do jogo, nem para beneficiar ou prejudicar alguém. É uma interpretação a mais. Por isso que essa ferramenta ela não pode existir para isso. Exatamente. Se essa bizarrice do espanto com as explicações do CNM sobre o protocolo do VAR servirem para desmoralizar o VAR no Brasil, talvez a gente tenha alguma situação, porque o VAR, o Mauro falou, ele vai continuar na Inglaterra, mas já tem 6 adaptações para a temporada seguinte, porque ninguém está satisfeito com isso. A FIFA já falou, o Infantino, no último congresso, que vai lançar uma proposta de desafio, como tem em outros esportes. Do jeito que está, é ruim, não ajudou. Isso está claro. O VAR é um lixo. Agora, o ilustre senador, acho que nunca tinha assistido uma partida e visto como funciona o VAR. Para aquele espanto todo, eu já estou calejado. Não aguento ver, mas não é manipulação de resultado, pelo amor de Deus. Nós perdemos. Muito bem. Perdemos lá na Inglaterra, né? Na Premier League, nós perdemos 1 contra 19. 1 contra 19, mas fomos, né? Eu vou mudar de time, eu vou virar Wolverhampton. O Textor, entre outras coisas, ele falou que eu trago aí a tecnologia boa, tal. Ele propôs isso também, né? Para ele compra software tudo. Isso. Ele compra tudo. Ele instala 11 câmeras em 20 estádios brasileiros. Eu vou propor que o Arnaldo lance um livro, Eu e o VAR. Bom, hein, meu? É muito bom. Que ele levante todos os casos do VAR no Brasil, no mundo afora, né? E vai levantando, mostrando essa coisa toda. E depois lance esse livro lá na CPI. Imagina. É que não vai dar tempo, a CPI não vai durar tanto. Aliás, show de horrores no Congresso essa semana, né? Incluindo nossa, mãe. Foi um negócio absurdo, completamente absurdo. Aqui, o Juliana Gomes fala o seguinte: imagina a CPI da defesa do Vasco no 6-1. O escândalo que seria. É verdade, né? Se tem movimentos estranhos ali, teve nesse jogo. Porque foi 6-1, tomaram uma sova, o Vasco tomou uma sova do Flamengo. E aí, se você quiser, você acha um monte de erro ali, né? Dos jogadores do Vasco. Mas então, o âncora, aí volta aquela questão, né? E o Tiquinho? Ele bateu aquele pênalti com gestos incomuns, ele foi displicente, ele bateu um pênalti que foi defendido por um goleiro que não é famoso por pegar pênaltis, o Everton. Deu ao Everton esta chance. Que estranho, vamos examinar o Tiquinho Soares? Para com isso. O âncora, eu e o Juca já participamos de uma CPI. Há muitos anos atrás. Sim. A CPI da Nike, lá no Congresso. Sim, vocês participaram, é verdade. É verdade. E foi outra palhaçada também. Tinha o Eurico Miranda como deputado, né? Foi um festival de pessoal defendendo o Avelange, no Ricardo Teixeira. Foi cenas dantescas. Essas CPIs são protagonistas de circo total. Perfeito. Bom circo, eu gosto muito. Nós participamos daquela CPI da Nike, CBF, né? Depois eu participei em seguida no Senado, CPI do futebol, e agora, não faz muito tempo, o Romário presidiu uma outra CPI, né, do futebol, e o relator era o tal do Romero Jucá, tá? Aí, quando eu cheguei na sessão, ele veio, se apresentou, falou assim, é um prazer encontrar o Xará. Eu falei, não, senador, vamos deixar claro, eu sou Juca, o senhor é Jucá. Não há nenhuma semelhança. Não somos Xarás. Já dei o pé no peito dele para ele não me vir com conversa mole. E depois ele melou a CPI, fez um relatório horroroso. Muito bem. Vamos lá. Chegamos aí à metade da nossa meta de likes, mais da metade já, então creio que chegaremos. Então vocês venham com a gente aí, a nossa audiência está muito boa.
e a gente tem mais assunto pela frente aqui. A nossa Eu enquete... só queria fazer um que- registro aqui, para depois não ficar mal incompreendido, Diga. que eu falei de sacanagem América e Serrano. Claro, não é sacanagem, porque é um jogo importante e tal, mas devia ter sido incluído realmente CRB e Fortaleza, e a gente pede Então, desculpas aqui, né? eu Porque é a vou decisão da fazer uma Copa do Nordeste. Não dá para proposta aqui para o colocar, Rubens. Não dá para colocar exatamente, ainda? para o Rubens, o nosso editor. A gente encerra a enquete que está no ar e faz outra a partir de agora, incluindo os CRB e Fortaleza. Vamos nessa? Todos de Isso. acordo? Podemos. Só um Então detalhe, vamos viu, nessa. Tironi? Além de tudo, tem jogo do Brasileirão esse final de semana. Criciúma e Cuiabá, certo? Para os Verdade. avisados, Criciúma Não, e mas aí Cuiabá o outro jogam. fala assim: não vamos exagerar, não, vai. Toca o Mas bonde. tem. Não, peraí. Eu estou É o avisando que famoso tem. Cricu. É o famoso Cricu. Cricu. É o que, É, exatamente. bacana. Exatamente. Bom, então, ó, seguinte, vamos mudar a nossa enquete. Ela está eliminada essa aqui. Depois a gente nem vai dar a parcial, porque vamos colocar agora CRB e Fortaleza para vocês votarem. Eu dou aqui minha mão à palmatória que faltou de fato esse jogo.